Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje eu gostaria de resolver com vocês mais uma das questões aí da prova da segunda fase da UFPR de matemática, dali de 2019 para ingresso em 2020. Mais especificamente a questão 7, que é uma questão muito interessante porque ela pega vários conceitos, né? Ela pega a parte de trigonometria com seno, cosseno e tangente, mas também para resolver você precisa usar uma identidade trigonométrica, né? Além de você ter que usar ali conhecimento de equação do segundo grau. É substituição de variável, então é uma equação que traz vários conceitos assim bastante distintos numa questão só. Então é uma questão assim bem ampla aí na questão dos conceitos que ela abarca, né? Então acho que por isso é uma questão bem interessante para a gente resolver aqui no canal, tá bom? Então vou mostrar aqui o exercício. A questão 7 pede o seguinte: seja x um arco no primeiro quadrante. Guarde essa informação porque é uma informação importante para a gente resolver esse exercício, tá? Mais especificamente, ela vai ser mais especialmente, né? Ela vai ser importante no item B. Mas vamos lá. Encontre o valor de seno de x, sabendo que cosseno de x é igual a 3 oitavos. Tá? Como que eu resolveria essa questão? Eu desenharia um triângulo retângulo. Tá? Então tá aqui o triângulo retângulo, aqui o ângulo x. E na sequência eu faria o seguinte. Se o cosseno de x é igual a 3 oitavos, é porque cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Que é igual a 3 oitavos. Ou seja, eu posso concluir que o cateto adjacente é igual a 3, enquanto que a hipotenusa é igual a 8, certo? A partir disso, eu posso colocar isso aqui no triângulo retângulo. Então eu vou ter aqui que o cateto adjacente, ou seja, esse daqui vale 3, enquanto a hipotenusa vale 8. Só que eu quero descobrir, para eu poder encontrar o seno, eu preciso do cateto oposto. A hipotenusa eu já tenho, mas eu preciso do cateto oposto, que é o que falta. Então o que eu faço? Escrevo aqui cateto oposto e calculo o cateto oposto da seguinte forma. Aplico o teorema de Pitágoras, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vou ter o seguinte. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, eu sei o seguinte. A hipotenusa é 8, então 8 ao quadrado é igual ao cateto adjacente, que vai ser 3 ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Isso vai me dar que 64 é igual a 9 mais o cateto oposto ao quadrado. Eu posso subtrair 9 dos dois lados, né? Então subtraio 9 aqui, subtraio 9 aqui. Vou ter que o cateto oposto ao quadrado é igual a 64 menos 9. Só que 64 menos 9 vai me dar 55, certo? E aí eu chego que o cateto oposto vai ser igual a raiz de 55. Então veja, cheguei aqui ao valor do meu cateto oposto, certo? Lembrando, quando eu extraio a raiz, eu tenho quadrado, eu chego a ter tanto o valor positivo, da mais raiz de 55, quanto menos raiz de 55. Só que eu só quero o valor positivo, porque eu estou trabalhando com medida. Medida só possui valor positivo, valor absoluto. Então, por isso, nesse caso, eu pude desconsiderar a existência do negativo. Só nesse caso, tá certo? Beleza? Então, eu achei o cateto oposto, eu posso chegar e achar o seno, porque a gente, partindo da definição de seno, o seno de x vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de x não é nada mais, nada menos do que raiz de 55 sobre 8. Né? Raiz de 55 o cateto oposto e 8 o valor da hipotenusa. Tá certo? Então, achei quanto que vale o seno de x no primeiro quadrante. Por que pode ser no primeiro quadrante? A gente precisaria validar isso, porque veja, seja x um arco no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, se a gente fizer o círculo trigonométrico, aqui uma representação, tá? Eu vou tentar fazer o círculo mais decente que eu puder. E pior que eu falhei, né? Como sempre. Mas é só para representar mesmo, né? Então aqui eu tenho esta dimensão aqui de altura, né?
que é projetada no eixo Y, e essa dimensão aqui esse valor aqui que é projetado no eixo X, certo? Então, eu vou chamar de Y' e X'. A gente sabe que o Y' é igual ao seno do X, enquanto que o X' está para o cosseno de X, se eu chamar isso aqui de X, né? Então, veja, a altura, o valor Y da projeção é proporcional ao seno, enquanto que o valor X da projeção é proporcional ao cosseno. Então, se eu estou trabalhando no primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante, o primeiro quadrante é definido por ter valores y que são maior ou igual a zero. Então, veja, se eu estou trabalhando com o seno, eu preciso que, se o y é maior ou igual a zero, eu preciso que o seno de x seja maior ou igual a zero. Nesse caso, raiz de 55 sobre 8 é, obviamente, um valor positivo. Então, ele atende a essa questão do valor do arco X estar no primeiro quadrante. Isso vai ser importante na questão B, porque nós vamos ter duas possibilidades de valores, mas só uma delas vai ser factível. Por quê? Porque a gente está no primeiro quadrante, logo o valor do seno tem que ser positivo, tá certo? Então vamos resolver agora o item B. Encontre o valor de seno de x, sabendo que 8 tangente de x é igual a 3 cosseno de x. Eu vou até abrir aqui um outro slide, tá? Para a gente resolver. Então ele diz para nós o seguinte, que 8 tangente de x é igual a 3 cosseno de x. Veja aqui, como que eu posso resolver isso aqui? Eu preciso chegar em alguma coisa que eu já tenho algum conhecimento prévio. É mais fácil você trabalhar com seno e cosseno do que com tangente. Então, eu preciso, de alguma maneira, transformar essa tangente aqui em algo em função de seno e cosseno. Daí a gente utiliza aquela identidade que diz o seguinte, que a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Né? Veja que isso faz total sentido, e eu até acho que eu já fiz uma demonstração bem rápida, né, sobre isso, porque veja, se eu fizer cateto oposto sobre hipotenusa e dividir pelo cateto adjacente sobre hipotenusa, inverte aquela fração de baixo e multiplica. E aí eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, multiplicando hipotenusa sobre cateto adjacente, simplifica as hipotenusas de cima e embaixo, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente a tangente para aquele ângulo. Então, faz total sentido essa identidade. Então, eu posso substituir a tangente de x aqui nessa expressão por seno sobre cosseno. Então, eu vou ter 8 vezes seno de x sobre cosseno de x, que tem que ser igual a 3 cosseno de x. O próximo passo é multiplicar cosseno de x dos dois lados para acabar com a fração. Aí eu chego no seguinte, 8 seno de x tem que ser igual a 3 cosseno ao quadrado de x. Veja que agora eu tenho cosseno ao quadrado. Eu tenho que usar outra identidade trigonométrica para poder prosseguir agora. Eu preciso deixar tudo numa mesma, digamos, numa mesma relação trigonométrica, né? Então eu deixo tudo em função do seno ou deixo tudo em função do cosseno. Como que eu quero é o seno, eu tenho que deixar em função do seno. Então eu vou ter que tirar esse cosseno ao quadrado de x. Como que eu faço isso? Aí você tem que lembrar daquela relação, daquela identidade, da identidade trigonométrica fundamental, né? A mais importante, que é aquela que diz o seguinte, né? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aí, como eu tenho que tirar esse cosseno ao quadrado de x, eu isolo o cosseno ao quadrado de x nessa relação. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x subtrai o seno ao quadrado dos dois lados. Então, vou ter que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o seno ao quadrado de x. E agora eu posso substituir lá naquela primeira relação. E aí eu vou ter que a relação diz o seguinte, que eu tenho que 8 vezes o seno de x tem que ser igual a 3 vezes 1 menos o seno ao quadrado de x. Certo? Agora eu aplico a distributividade e eu vou ter o seguinte, né? 8 vezes o seno de x tem que ser igual a 3 menos 3 seno ao quadrado de x. O próximo passo agora é o seguinte, veja que eu tenho exatamente a forma de uma
equação do segundo grau. Só que eu estou com seno, eu não quero seno, eu preciso de uma... para poder resolver, eu preciso que seja um polinômio. Isso não é um polinômio, né? Ele está numa forma que não é aquela ideia de uma função, né? De uma forma polinomial. Então, o que, que eu faço? Eu faço uma substituição, né, de variável. Eu vou chamar t como t sendo igual ao seno de x para poder prosseguir. E aí eu vou colocar, ao invés de seno de x, eu vou substituir por t. Então eu vou ter que 8 vezes t tem que ser igual a 3 menos 3t ao quadrado. Agora o que, que eu faço? Eu vou subtrair 3 aqui e somar 3t ao quadrado dos dois lados para poder jogar tudo para o lado esquerdo, né? Então eu vou ter que 3t ao quadrado mais 8t menos 3 tem que ser igual a 0, certo? Bom, agora eu tenho uma equação com a qual eu posso resolver e chegar num resultado em relação ao valor do seno. Como que eu vou resolver? Bom, simples, aplico Bhaskara, né? É o que funciona sempre, né? Então vou ter menos b, menos 8, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que dá 64, menos 4a, então menos 4 vezes 3, que vai dar menos 12, vezes o c, que é menos 3, então menos 12 vezes menos 3 vai dar mais 36, e tudo isso dividido por 2a, que dá 2 vezes 3, 6. Isso daqui é igual a menos 8, mais ou menos 64 com 36 vai dar então aqui dentro raiz de 100, ó, dividido por 6. A raiz de 100, como vocês sabem, é 10, né? O pessoal já sabe disso de cabeça, né? Então eu tenho dois valores possíveis de raiz, né, para ter t' e t duas linhas. Então eu tenho menos 8 mais 10 dividido por 6, que vai dar para mim 2 sextos, que dá 1 terço aqui, simplificando em cima e embaixo por 2 vai dar 1 terço. E aí eu tenho menos 8 menos 10, que vai dar menos 18 aqui, sobre 6. E isso daqui vai dar menos 3. Então eu tenho duas possibilidades. Veja que a segunda raiz, eu descarto ela não pode acontecer. Então eu vou desconsiderar ela. Mas a primeira pode acontecer. Então é essa a raiz que eu vou considerar. Por quê? Lembrando, por conta do primeiro quadrante, ou seja, o valor da projeção y, linha lá, tinha que ser positivo, maior ou igual a zero, né? E, portanto, o seno x tem que ser maior ou igual a zero. E é exatamente o que a gente tem que ver aqui. Como o seno de x é igual à raiz, eu preciso que a raiz seja positiva. Preciso que ela seja maior ou igual a zero. 1 terço é maior ou igual a zero, mas menos 3 não é maior ou igual a zero. E, portanto, não estaria no primeiro quadrante, que é a restrição que o exercício coloca. Então, eu chego que t' é igual a 1 terço, certo? T' é igual a 1 terço. E, portanto, eu concluo dizendo que o seno de x, nesse caso, teria que ser igual a 1 terço, né? Voltando à variável original que o problema lá nos propõe. Então, a resposta para o item A seria que o seno de x é igual a raiz de 55 sobre 8, enquanto que a resposta para o item B seria que o seno de x, nesse caso, é igual a 1 terço. Então era isso, um exercício bastante interessante aí que trabalhou com trigonometria, com duas identidades trigonométricas, com equação de segundo grau, substituição de variável. Então é um exercício bastante rico aí para a gente resolver, para a gente entender aí e para ter um conhecimento melhor aí, tanto da trigonometria quanto ali do polinômio, né, da equação do segundo grau, tá certo? Então era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e falou!